Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, livro que traz a mensagem dos Abrahams, canalizada pela Esther Hicks, e ele é escrito por Esther e o Jerry Hicks, que é o marido dela. Então nós estamos na segunda parte do livro, que é a parte prática. Como o Jerry Hicks disse aqui na orelha do livro, esse é o primeiro a dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. E eles terminaram, os Abrahams terminaram que é um pool de consciência de seres iluminados que vêm então nos trazer informações, né? Eu acredito que se fosse como um manual de instrução de como é que a gente faz essa nossa travessia aqui, nós que somos seres espirituais, fazendo uma temporada humana. Animando um corpo. E aí então a gente precisa estar entendendo muita coisa, porque nós estamos sob o véu do esquecimento. A gente tomou uma poçãozinha de esquecimento até para a gente poder continuar, porque como a gente já começou há bastante tempo ali atrás, e aí a gente foi meio que a nossa consciência foi se expandindo. Então a gente foi evoluindo. Então quanto menos evoluído a gente é, mais a gente mete os pés pelas mãos. Então algumas vezes, quem sabe, a gente fez alguma coisa que não foi assim, então fez alguma escolha que não resultou assim em um resultado muito interessante. Então quando a gente volta, se a gente lembra disso, especialmente com relação a outras pessoas, aí fica mais difícil a gente conseguir continuar evoluindo. Eu acredito que seja por isso essa necessidade da gente esquecer quem nós somos. Porém, o processo de evolução passa por lembrar que somos seres infinitos divinos, somos seres espirituais fazendo uma experiência humana aqui nessa realidade entre luz e sombras. E eles então, na primeira parte do livro, eles falam exatamente disso, coisas que vocês sabiam, mas que esqueceram, mas que é importante lembrar e que eles sabem, por isso eles vieram nos lembrar. Especialmente, eu acredito, que nós somos vibráteis, que tudo é vibração, que tudo é energia, vibrando mais ou menos, e que como nós somos seres vibráteis, o universo, que a fonte entende quando a gente faz algum pedido, é exatamente a vibração. E que a nossa vibração ela é resultado das nossas emoções. Ele diz que as emoções é o principal parâmetro para a gente entender em que frequência a gente está vibrando. E eles disseram também nessa primeira parte teórica que é exatamente na frequência que a gente não consegue muitas vezes receber aquilo que a gente está pedindo, exatamente porque a gente pede uma coisa e vibra em outra. E é só então agora na segunda parte, que é a parte prática, eles estão trazendo processos práticos para nos ajudar a mudar o nosso ponto de atração, ou seja, mudar a nossa vibração. Nós já estamos aqui então no segundo processo desses que eles vão trazer, que eles já disseram então na introdução que a gente devia estar lendo todos, são 22 processos que nós deveríamos ler todos antes de começar a colocar em prática, antes de começar a fazer realmente. E se a gente estiver passando por uma situação muito difícil, se a gente estiver muito deprimido, por exemplo, nós não devemos fazer os 5 primeiros. Que esses 5 primeiros são para quem ainda está numa frequência mais elevada. Aquele que está vibrando muito na tristeza, na depressão, não deve fazer esses 5 primeiros no início, senão faz com que a pessoa se desencoraje, a pessoa se desanime e pense, esses processos são mais uma coisa que não vão me levar a nada. E como eles disseram ali na introdução também, esses processos podem completamente transformar a nossa vida, nos ajudar a ser, para fazer e ter tudo que a gente quiser. Então, para você que não acompanhou, você está vendo esse vídeo agora, é o primeiro, já tem vários, já tem vários vídeos desse livro que eu comecei desde o início, eu deixo a playlist aqui inteira para você ver os outros se quiser. Mas vamos agora então para o processo número 2, que é Caixa de Criação Mágica. Use esse processo. Então, primeiro eles explicam quando é que a gente deve usar o processo. Quando o seu estado de espírito pedir uma atividade agradável que concentre a energia criativa em suas preferências pessoais, uma opção para usar o processo. Ou quando quiser dar ao gerente universal informações mais específicas sobre detalhes de coisas que lhe agradam.
Então a gente deve usar esse processo, que é a caixa de criação mágica, quando o nosso estado de espírito estiver pedindo alguma coisa agradável, que concentre a energia criativa nas nossas preferências pessoais, ou quando a gente quiser mostrar para o universo mais exatamente aquilo que a gente quer. Porque eu acredito que a gente deve sempre deixar em aberto. Olha, é isso que eu gostaria, mas eu não estou vendo tudo, eu não estou vendo o plano todo, eu estou aqui no labirinto, embaixo, vocês estão olhando aí de cima do helicóptero. Então, por favor, se eu estou pedindo para entrar na próxima saída direita, mas se vocês estão vendo que não é essa entrada que vai me levar até a saída do labirinto, então, por favor, me leva para que seja. Eu estou achando que é, mas se não for, então deixando em aberto. Mas eles dizem que a gente pode usar esse processo quando a gente quiser dar mais informações mais específicas sobre detalhes das coisas que nos agradam. Então a gente informa mais especificamente aquilo que a gente busca para o universo, deixando sempre em aberto. Agora então vamos ver, escala de valor de referência emocional atual. O processo da caixa de criação mágica lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração e otimismo. Então é no mesmo nível do anterior, do primeiro processo. E isso justifica, então, eles terem dito que se a gente estiver muito deprimido, não adianta a gente estar fazendo esse processo, porque eles já estão dizendo, olha, a gente tem que estar vibrando na alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração e otimismo. Não são sentimentos que a gente tem quando a gente está deprimido, quando a gente está muito triste, quando a gente está muito desanimado, não é? Então, esse não é se a gente estiver nessa vibração. Se não tiver certeza de qual é seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Se o que você está sentindo se encontra entre 1, que é a alegria, e 5, que é o otimismo, o processo da caixa de criação mágica será dos mais valiosos. Ou seja, se a gente já está vibrando em uma frequência mais alta, esse processo então realmente ele vai nos ajudar. Para iniciá-lo, escolha uma caixa bem bonita. Escreva na tampa, tudo o que está nesta caixa existe. Junte revistas, catálogos, folhetos e prazerosamente, olha que lindo, veio um passarinho aqui. Prazerosamente escolha o que gostaria de incluir na sua experiência. Recorte imagens de tudo que ilustre seus desejos, móveis, roupas, paisagens, construções, destinos de viagem, carros, imagens de características físicas, fotos de pessoas interagindo. Recorte o que quiser e ponha na sua caixa de criação. Ao fazê-lo, diga, tudo o que está nesta caixa existe. E eu já vi esse processo ali como o quadro dos desejos, não é? Que a gente vai colando tudo aquilo que a gente deseja, porque há também essa parte do visual, da gente poder impressionar o nosso subconsciente com aquilo que a gente está vendo também. Se a gente olha todo dia ali para uma foto da casa que a gente escolhe ou do carro que a gente deseja ter, aí o nosso subconsciente já vai se preparando e já vai procurando aquilo para a gente. Então, eles dizendo que agora, na forma deles explicarem, eles dizem para a gente encontrar uma caixa bem bonita e escrever nela tudo o que está nesta caixa existe e colocar então tudo que a gente deseja, assim, em recortes, em fotos, imagens e características físicas. Em qualquer lugar onde esteja, junte figuras e as coloque na caixa quando voltar para casa. Se presenciar ou pensar em alguma coisa que gostaria de experimentar, escreva uma descrição e coloque na caixa. Quanto mais coisas colocar na caixa, mais o universo fará chegar até você ideias que combinem com elas. Quanto mais ideias colocar em sua caixa, mais estará concentrando o seu desejo. Quanto mais seu desejo estiver concentrado, mais vivo você vai se sentir.
Eu acredito que seja também assim, não sei se cabe bem esse exemplo, mas como a carta para o Papai Noel, né? Eu acredito que o Papai Noel recebe tanta carta que quanto mais a gente especificar o que a gente quer, não como a gente acredita que vai chegar, isso como não é da nossa ossada. Porém, se a gente explicar exatamente aquilo que a gente quer, mandar um monte de foto do carrinho que a gente quer, da casinha que a gente quer, da boneca que a gente quer, fica mais fácil para ele quando eu for fazer as compras. Eu acredito que seja mais ou menos isso que eles estão explicando, que seja o fundamento dessa caixa que eles estão explicando, que a gente então, quanto mais ideias a gente colocar na nossa caixa, mais nós vamos estar concentrando o nosso desejo. E o Napoleão Hill diz também ali no Pense e Enriqueça, eu fiz uma série, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que o nosso desejo ele deve se tornar uma obsessão mesmo, ele deve ser aquilo que nos acompanha a mente dia e noite. A gente vai dormir pensando nele, a gente sonha com ele, a gente acorda e a gente continua pensando nele. E é claro, trabalhando para que isso aconteça, fazendo o que se requer. Se você não resiste, se acha de fato que pode alcançar essas coisas, a experiência será revigorante. Quanto mais recortes juntar, melhor vai se sentir e vai começar a ver a concretização do seu desejo, chegando cada vez mais perto. Portas vão começar a se abrir para possibilitar que muitas dessas coisas facilmente cheguem até você, porque seu pedido estará concentrado. Você pede, a fonte responde, você deixa entrar. Essas são as 3 etapas, eles fizeram ali em um vídeo, em um capítulo ali da primeira parte do livro, onde eles dizem que a primeira parte cabe a nós, a gente pede. A segunda parte não cabe a nós, a fonte responde. Ele diz que isso nunca deixa de acontecer, ela responde sempre. E aí a gente deixa entrar, e ele diz que é essa terceira parte que falha. A gente não deixa entrar quando a gente está vibrando na falta, na falta daquilo que a gente deseja, ao invés de vibrar na alegria de ter aquilo que a gente deseja. E outra coisa que eles dizem aqui, quanto mais coisas colocar na caixa, mais o universo fará chegar até você ideias que combinem com elas. Não é aqui. Se você não resiste, se acha de fato que pode alcançar essas coisas, a experiência será revigorante. Ou seja, se a gente colocar ali na caixa a foto da casa que a gente quer, mas a gente coloca ali e fala, quando? Só numa próxima vida, só daqui a 3 encadernações. Não tem jeito, com o meu salário, isso é sonho. Aí não adianta, aí pronto, a gente já está se auto-sabotando. Então, se acha que pode alcançar. E aí eu acredito que aqui entra também, se a gente depois que colocar ali na caixa, isso não está escrito aqui, mas a gente fechar os olhos e se visualizar. A gente colocou a imagem ali, aí a gente visualiza também. Ali o livro Picos e Vales, o Spencer Johnson, ou é o livro O Estranho Segredo. Aí eu não sei qual dos dois agora. Eu tenho os dois aqui na playlist, eu deixo os dois se você quiser ver. Ele diz que se a gente consegue visualizar, a gente consegue ter. Tudo que a gente já visualiza é como se estivesse acontecendo. A gente visualiza, a gente não consegue visualizar nada daquilo que realmente não estiver pronto ali no nosso vórtice, como os próprios os Abrahams dizem, que já esteja manifestado. Porque tudo que a gente deseja já está manifestado, e aí quando a gente visualiza, porque isso já existe. E aí isso desce, isso se fisicaliza. Então você pede, a fonte responde e você deixa entrar quando você acredita e quando você vibra na mesma frequência. Abraham, fale-nos mais sobre a caixa da criação mágica. Vamos lá então para mais explicação aqui dos Abrahams. A caixa da criação mágica pode ser um jogo apenas mental, mas será mais divertido se realmente você colocar em uma caixa coisas que representem seus desejos. Começará a perceber que quando coloca alguma coisa na caixa de criação, não existe resistência e o universo vai levar as coisas até você com mais rapidez. Aquilo que for colocado com alguma resistência levará mais tempo para chegar.
Quando visualizar, terá o controle criativo completo. Ah tá, olha, eu não tinha lido ainda, gente. Então ele dizendo aqui também que é importante visualizar, vamos ver. Esse processo pode lhe parecer fantasioso, mas tenha certeza de que é poderoso, porque vai aumentar a sua capacidade de visualizar. A maioria das pessoas oferece vibrações em resposta ao que observam, mas nisso não há qualquer controle criativo. Vamos entender? Então, a maioria das pessoas oferece vibrações em resposta ao que observam, mas isso não há qualquer controle criativo. Então, a gente manda vibração para aquilo que a gente está observando, mas a gente não consegue controlar a criação disso, acredito. O controle criativo só vem quando se oferece um pensamento intencional e quando você visualiza, tem o controle completo. Aí, então, visualizar, a Lisa Nichols também, ela que nasceu pobre também, ela conta que quando o filho dela era neném, ela não tinha nem como comprar fraldas para ele uma vez, e hoje ela é multimilionária, ela aparece naquele documentário Segredo também. Ela diz que a visualização para a realização do nosso desejo, do nosso sonho, é como fertilizante para o crescimento da planta. Ao voltar com Jerry de Nova York para casa, Esther jogou a caixa de criação mágica, arrumando as malas. Antes de ir para o aeroporto, colocou mentalmente coisas na caixa. Por exemplo, um céu azul, aeromoças agradáveis, passageiros alegres, diversão na viagem. Ai! Olha o tamanho, gente. Ah, não vai dar para vocês verem. Gente, desculpa aqui o espetáculo que eu dei, tá? Então eles dizem que a Esther, antes de viajar, ao voltar com o Jerry de Nova York para casa, ela jogou a criação da caixa mágica. Então esse jogou não é ela pegou a caixa e jogou, eu tinha entendido assim. Mas foi bom que o besouro veio, que ele me mostrou que não é esse jogar. Ela então jogou no sentido de, ela brincou com isso, ela começou, eles chamaram um jogo. Então fez o jogo, mas mental. Então ela colocou ali na caixa dela que ia dar tudo certo, um céu azul, aeromoças agradáveis, passageiros alegres, diversão na viagem. E então pensou: espero que esta reunião que está havendo nas Nações Unidas não engarrafe as estradas. Voltou a pensar: isso é uma coisa estranha, não quero colocá-la na minha caixa. Então não entendi aqui. Queremos que você se divirta e se alegre com o processo. Ao iniciá-lo, ficará surpreso com a eficiência da enorme equipe não física que responde aos seus pedidos vibráteis. Olha que interessante, gente. Tem uma equipe aí não física que a gente não consegue ver ainda, por causa das nossas limitações, por estarmos em um corpo físico, estarmos fazendo essa travessia. Aí então, ele dizendo que, eu confesso que eu deixo aqui essa parte que ela disse, que ele explica como a Esther fez, então imaginou a caixa, e aí depois ela pensou: espero que essa reunião que está havendo nas Nações Unidas não engarrafe as estradas. E voltou a pensar: isso é uma coisa estranha, não quero colocá-la na minha caixa. Aqui eu acredito que seja porque ela está colocando uma coisa no não, e o não, o subconsciente não entende. Espero que essa reunião que está havendo nas Nações Unidas não engarrafe as estradas. E aí o subconsciente vai entender, o universo vai entender exatamente: espero que engarrafe as estradas. E aí vai ser isso que ela vai ter. E aí ela teve aquele insight rapidinho e disse: não vou colocar isso na minha caixa. Foi isso que eu entendi. Se você entendeu de outra forma, você quiser me mandar uma mensagem, tá bom? E aí então ele disse que eles querem que a gente se divirta e se alegre com o processo. Que assim que a gente iniciar, a gente vai ficar surpreso com a eficiência da enorme equipe não física que responde aos nossos pedidos vibráteis. Porque eles já disseram desde o início do livro que todo qualquer pedido, ele então tem uma equipe aí de enviados divinos que ficam pegando os nossos pedidos e levando para a fonte, para a gente. E aí, se eles estiverem em congruência com a nossa vibração, a gente deixa, como é que eles disseram aqui então?
A primeira parte a gente pede, a segunda parte a fonte responde, toda essa equipe pega o pedido e leva ali, a fonte responde e aí a gente deixa entrar e pronto, é só partir para o abraço. Tá bom, gente? Ficou aqui então, deu para fazer em um vídeo só o processo número 2, a caixa de criação mágica. Lembrando que eles disseram que eles aconselharam a gente ler todos os processos antes de começar a praticar realmente, tá bom? É desse jeito que eu vou fazer. E então eu termino aqui, espero que se você gostou, se quiser deixar o seu like, se você gostou e quiser compartilhar com alguém, se você gostou e quiser entrar no meu vídeo e também se inscrever no canal, agora a palavra veio, eu fico agradecida, tá bom? Se não, também não tem problema, muito obrigada e eu espero te ver para dar continuidade. Vamos ler então no próximo vídeo o processo número 3, que é exercício criativo, tá bom? Aí então vamos esperar e ver como é que vai ser esse exercício criativo nesse terceiro processo. Obrigada por enquanto e até lá. Tchau!